gente vai dedicar-se a fazer justamente a observação de alguns pontos das nossas atividades de geografia do nosso livro, tá bom? Então, antes da gente iniciar, por favor, no ano, é necessário você estar com os livros, com o livro didático de vocês, tá bom? Iremos iniciar aqui, lembrando, não irei fazer questões por questões, irei apenas destacar algumas dessas questões e principalmente as questões abertas, tá bom? E as nossas atividades que a gente agora vai fazer esse tipo de observação está justamente na página 107 do livro de vocês, ok? Uma outra observação que eu gostaria de fazer, né, é com relação às atividades. Por favor, pessoal, aproveite esse momento que vocês estão em casa, né? É necessário você criar um hábito, tá bom? Crie a sua própria rotina de estudo, pessoal. Não deixe tudo ficar de qualquer forma, de qualquer jeito, tá bom? Então, crie uma rotina de estudos, tá bom, gente? Então, na página 107 do livro de vocês, eu tenho aqui a revisão da temática. Essa revisão da temática, ela está relacionada com o capítulo 5, União Europeia, tá bom? A primeira questão diz assim: quais são as principais diferenças entre a União Europeia e os demais blocos econômicos mundiais? Tá bom? Lembra no nosso conteúdo, a gente falando sobre a União Europeia, é o bloco mais desenvolvido. E por que ele é o bloco mais desenvolvido? Porque compartilha até o presente momento, compartilha a mesma moeda, né? As pessoas têm livre acesso entre os países, né? Por exemplo, é o único bloco mundial que apresenta livre circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias juntas, além da unificação da moeda. Então, ele tornou-se um bloco forte. Ele tornou-se o mais desenvolvido porque justamente, lembra quando eu falei, né? Ele foi o único bloco até então que decidiu dividir poder, ok? Os outros blocos, ele ainda ficaram muito restritos até então. E um detalhe, é muito complicado dividir poder, porque na presente situação, observe, se vocês acompanham os noticiários internacionais, o bloco, ele começou, o Reino Unido, ele já começou a sair. Disse, olha, eu não pretendo mais, né, compartilhar as mesmas ideias desse bloco. A gente já não está mais compartilhando as mesmas ideias. Então, observe, se o mais desenvolvido começou a perder, né, componentes, países, imagine, né, aqueles que não chegam nem sequer aos seus pés, tá bom? Então, é exatamente, né, esse tipo de justificativa que você irá, né, escrever para essa resposta. Segunda questão: como ocorreu a formação de um dos blocos econômicos mais poderosos do mundo, a União Europeia? Então você vai descrever aqui, utilizando, claro, o seu livro didático. Todas essas respostas lógicas estão no seu livro didático. Você vai responder aqui como se deu a formação do bloco que hoje denominamos de União Europeia. A terceira questão, você apenas irá colocar verdadeiro ou falso. F de falso e V de verdadeiro. Terminou, certo? Na quarta questão, o aumento do número de acordos de integração regional foi um dos principais eventos nas relações internacionais nas últimas décadas. Praticamente todos os países são membros de algum bloco e muitos participam de mais de um. Ok? O que ele está dizendo aqui? Né? Todos os países atualmente participam de um bloco ou mais de um. Veja só que interessante. Né? Então, aquela ideia que ao menos um bloco você tem que participar. Não. Né? Você pode estar integrado com diversos blocos. Ah, professor, mas qual é o objetivo? Porque os blocos dependem do objetivo que você pretende. Então, você vai fazer amizade, você vai entrar num bloco por questões políticas. No outro bloco econômico, você pode entrar
por questões, por exemplo, financeira, comercial, tá bom? Ambientais e assim por diante. Depende do objetivo que você está tendo. Logo, isso te abre um leque para você participar de vários blocos econômicos, tá bom? É exatamente o que o texto, esse fragmento textual está nos entregando. Aí a letra A, ele diz: apresente duas vantagens na criação de blocos econômicos para os países integrantes. Você vai colocar aqui duas vantagens, apenas duas vantagens, né, que um país tem ao participar de um bloco econômico. Certo, pessoal? Certo, alunos do nono ano? Essa atividade aqui de revisão da temática, ela é bem curta. Na página 108, a letra B diz assim: apresente uma característica que diferencia a União Europeia de outros acordos de integração regional. Parece muito com a primeira questão, tá bom? Então aqui você apenas irá destacar as principais características, a diferença, né, da União Europeia para outros integrantes regionais, outros blocos. Quais são as principais diferenças? As principais características diferenciadoras da União Europeia é a criação de uma unidade política supranacional, não é? Materializada na criação de parlamento europeu e dos estatutos do cidadão europeu, ok? Então aqui você vai destacar justamente quais as principais, né, características ou as diferenças da União Europeia para outro tipo de integração, como eles se relacionam politicamente, pessoal, certo, gente? Aproveitando o ensejo, a gente agora vai justamente para a revisão da temática que está na página 103 do livro de vocês. Como falei inicialmente, observe que eu estou dando destaque justamente para as questões abertas. Na página 113, na primeira questão eu tenho: explique com suas palavras quais medidas estão sendo tomadas para a solução da crise da União Europeia e quais as consequências dessas medidas para os países membros, tá bom? Então você vai destacar justamente isso aqui. É uma resposta pessoal, mas claro, você pode se basear claramente nos conteúdos do seu livro. Então nas páginas anteriores você pode encontrar sim essa resposta. Precisa que você leia atentamente, faça essa interpretação, ok, gente? No segundo quesito, já na página 114, eu tenho: observe o mapa do continente europeu e identifique os países que no ano de 2016, por meio de um plebiscito, decidiu sair da União Europeia. Explique o motivo para tal decisão. Inclusive, isso aqui é muito atual, está rendendo até hoje, tá bom? Então você vai olhar no mapa aqui, pode fazer a pesquisa, lógico, pode utilizar também a internet, e você vai destacar quais foram os países que decidiram sair da União Europeia e dar uma justificativa, o porquê eles decidiram sair. Terceiro quesito: relaciona o processo de globalização com os elevados índices de desemprego apresentados na União Europeia. Terceiro quesito: aí você deve mencionar as relações de desemprego estrutural, ok? Ele diz aqui: o processo de globalização, né, aumentou o desemprego. Por que aumentou o desemprego? Né? Principalmente o desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Né? E por que ele aumentou? Aí você vai explicando as suas causas ligadas ao processo de globalização. Mecanização. Né? O que é que tem a ver a mecanização com o sofrimento das pessoas carentes? Tá bom? Funções produtivas e desmembramento das etapas de produção industrial. O que foi que aconteceu? Né? Agora quem está produzindo um carro é somente uma peça, ele não tem noção, né, da outra linha de montagem. O que significa isso? Tá bom? Diminuindo o número de empregos ofertados para a população europeia. O que foi que aconteceu? Né?
Esses aqui são os destaques. Né? Quais foram os fatores da crise na União Europeia a partir do advento da globalização? A gente já vem discutindo isso aqui há bastante tempo, tá bom? Quarta questão, discuta com seus colegas qual é a sua opinião a respeito da xenofobia. Né? Então, o que é a xenofobia? Principalmente a xenofobia crescente nos países membros da União Europeia. Né? O que é xenofobia? E por que na União Europeia, principalmente, né, quando a gente pensa a Europa Ocidental e a Europa Oriental, né, o porquê há essa xenofobia? Né? O que terminou acrescentando para reforçar esse tipo de preconceito, tá bom? Logo, ainda na página 114, tem aí um desafio, é apenas para você marcar um X nas questões, leia atentamente, tá bom? Aproveitando esse momento, iremos agora, vai acompanhando, professor, está muito rápido e tal, você tem o poder, né, de dar uma pausa aí no seu vídeo, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui a revisão da temática, certo, pessoal? Aí tem o texto na primeira questão, já na página 126. Na página 126, eu tenho esse determinado texto. Você faz a leitura do texto. Não irei me aventurar a fazer essa leitura para vocês não ficarem, né? Porque rapidamente eu termino entregando muitas respostas. Né? Na letra A, depois de fazer a leitura do texto, na letra A, explique uma razão que tenha influído no colapso do regime comunista europeu. Você vai apenas colocar aqui uma razão, no mínimo uma razão, por que o sistema comunista europeu faliu. Só isso, tá bom? Justifique, letra B, justifique o trecho sublinhado no texto. Você vai olhar, tem uma parte, as duas últimas linhas do texto da primeira questão, está sublinhado. Né? Então, você vai fazer essa leitura e explicar. Né? O que quer dizer essas duas últimas linhas aqui? Significa o quê? Certo, pessoal? No segundo quesito, já na página 127, eu tenho o que foi a cortina de ferro. Você vai observar, olha só o mapa que está nessa página, e você vai descrever aqui o que foi a cortina de ferro. Só isso, nada mais. Na outra página, eu tenho aqui na página 128, eu tenho o terceiro quesito. Além dos problemas econômicos e sociais, que outro fator principal contribuiu para piorar o desenvolvimento dos países que pertenceram à antiga Iugoslávia na pós-Guerra Fria? Analise o mapa a seguir e busque elementos para justificar suas respostas na questão. Tá bom, pessoal? Você irá olhar, se você observar o mapa e principalmente a legenda desse mapa da questão, você irá responder isso aqui fácil. Por quê? Qual é a causa, ou quais são as causas dos constantes conflitos nessa região, nesse período? Por quê? A gente já vem discutindo. A maior parte dos conflitos globais, já vou entregar um aí, é relacionada à questão religiosa. Diversidade religiosa. E aí você vai quebrar a cabeça para encontrar, né, os outros tópicos, tá bom? Mas se você olhar aqui, né, inclusive a gente já discutiu um mapa semelhante a esse aqui, né, já levantamos pontos durante a nossa exposição das aulas, né, o porquê desses conflitos aqui, tá bom, pessoal? Na quarta questão, qual foi o motivo principal que gerou a desintegração territorial da já extinta Iugoslávia? Tá bom? Não vou me aprofundar porque simplesmente você pegando a temática, a separação, o desmembramento da Iugoslávia, já está lá a resposta. Qual a justificativa, né, dessa extinção? Certo, pessoal? Na página 129, quinta questão.
Comente de maneira breve como ocorreu a independência da Eslovênia. Simplesmente você vai na temática Eslovênia e você vai encontrar o que você precisa para suprir, né, esse quesito. Tá bom? Na sexta questão, de acordo com o que estudamos, quais as principais dificuldades encontradas pelos países do leste europeu? O que foi que aconteceu no leste europeu? Pega o mapa e vê leste europeu. Qual era o sistema econômico da época no leste europeu? Tá bom? Ao tentar se integrar à economia mundial. Né? Então você vai destacar aqui, ó, de tudo isso que a gente estudou, quais as principais dificuldades que o leste europeu, né, sofre, inclusive até os dias atuais. Certo, gente? Sétimo quesito, explique como ocorreu a separação entre a Eslováquia e a República Tcheca, né, pondo fim à antiga Tchecoslováquia. Simplesmente você volta aqui no assunto, vê a temática. Eu quero dizer o que com isso, pessoal? Para os alunos que ainda não responderam essas atividades, você apenas está adiando algo que depois vai se transformar em uma bola de neve. Simplesmente você vai olhar o conteúdo e vai responder. Não tem bicho de 7 cabeças aqui. Certo? Na página 130, olha só, após a separação da Tchecoslováquia, surgiram 2 países, a República Tcheca e a Eslováquia. Cite as principais diferenças econômicas entre esses 2 países. Inclusive, lá no conteúdo são os 2 mapas. Quais são as diferenças econômicas entre esses 2 países? Somente isso. Lembrando, somente uma dica. Né? Para você encontrar essa diferença, você vai para o modo de produção econômica deles. Né? Esse país produz isso aqui. Esse país tem sua base econômica, tem sua base de produção, isso aqui, pronto. Você já fez a diferença. Tá bom? Seguindo, aí eu tenho aqui a 9ª e a 10ª, tá bom? É simplesmente um erro de gráfico aqui, é 9ª, aí no livro de vocês tem, né, 11º, mas na realidade é a 10ª questão para finalizar essa página 130. Simplesmente você irá marcar um X, um único X para cada uma dessas questões, tá bom? Seguindo, já para a parte final, né, dessa observação, né, das nossas atividades, na página 137 do livro de vocês. Na página 137 do livro, eu tenho a primeira questão. Discuta com seus colegas a respeito da ideia de limpeza étnica. O que é uma limpeza étnica? Né? Podem pesquisar, fica à vontade. Então, você vai discutir. Né? Claro que agora não é possível a gente fazer esse tipo de debate, tá bom? Mas eu gostaria que vocês se esforçassem e, ao menos, com suas palavras, né, vocês começassem a responder essa questão aqui. Afinal de contas, a primeira questão é: o que é uma limpeza étnica? E foi justamente o que aconteceu, né, no período histórico da Europa. Segunda questão: quais os principais objetivos do SEI? Ok? Essa sigla aí, novamente, volta o conteúdo e lá está descrito, inclusive, talvez vocês podem encontrar no livro, né? Os objetivos do SEI, 2 pontos. Esse é justamente o que você vai colocar aqui, tá bom? Na segunda questão. Na terceira questão, observe o mapa, tá bom? Ele está preto e branco. Logo após, na página 138, eu tenho, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, o grande Império Soviético estava dividido administrativamente em 15 repúblicas federativas unidas por um governo central, Moscou. Essa organização se manteve até agosto de 1991, quando, após meio século de crescimento, o Império Soviético se
desmantelou e a situação se modificou na transição para o capitalismo, deixando várias sequelas, tá bom? Até então eu não sei o que a questão vai pedir, ele só me deu uma informação. Na letra A, fundamentado no mapa, da página anterior, no texto e nos conhecimentos sobre a União da República das Repúblicas Socialistas Soviéticas e sua desintegração, mencione como se organizou o espaço da União Soviética quando foi desintegrado politicamente em 1991. Ok? Se vocês prestaram atenção nas aulas, né, e se tiverem a curiosidade de fazer a leitura integral do conteúdo, rapidamente você encontra, tá bom? Eles entraram em falência quando eles descobriram que agora não tem nada mais de sistema socialista. Agora a gente vai começar a se preparar, né, para um novo sistema, que é o sistema capitalista. O que foi que eles fizeram? Quais foram as medidas que tomaram? Tá bom? E letra B, cite 2 efeitos negativos ocorridos na Federação Russa após o fim da União Soviética. Só é voltar ao conteúdo e você apenas irá citar 2 efeitos negativos, tá bom? E para finalizar essa nossa observação, 4º quesito, o fim da Guerra Fria encerrou o período caracterizado pela bipolarização entre o bloco capitalista e socialista. Explicite as modificações ocorridas após o fim da Guerra Fria em 4 países da Europa, que alteraram o mapa político desses continentes. Você apenas, né, irá fazer o quê? Irá colocar aqui 4 países, certo? Que alteraram o seu mapa político, né? E você vai dar a justificativa deles. Mais uma vez, não irei me aprofundar aqui, porque senão irei facilitar muito para vocês, certo? E vocês têm capacidades, talvez vocês nem conheçam, para desenvolver essa temática para essa questão. Bom, pessoal, na página 139 até a página 145 do livro de vocês, né, é apenas um desafio geográfico. Você vai marcar as questões com X e assim por diante. Não deixe de realizar as nossas atividades, tá bom? Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço e não perca a fé. Thank you.